Olá meus queridos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ismael Souza, professor de inglês. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui os verbos modais, especificamente esses três, ought to, have to e must, que eles têm um significado meio que semelhante, porém significados, sentidos, diria, distintos. Eu vou pôr aqui o laser para a gente ter uma referência melhor. Bom, veja só, nós falamos de o ought to, fala ought to, have to e must. Bom, ought to barra should eu coloquei aqui, por quê? Porque ele basicamente tem a mesma ideia do should, que é usado também bastante. O should é muito mais usado do que o ought to, ele basicamente são a mesma coisa, porém o ought to ele tem essa ideia do britânico, tá? O inglês britânico usa muito ought to e o should é muito usado no inglês americano, por isso o should é muito mais usado, a gente não vê muito o ought to, mas ambos indicam conselho, tá? Conselho seria, então, ought to, should, vai indicar conselho. Então, falando ought to, você pega como should referência, que significa conselho. Já o have to, o significado dele, tá, do ought to e should, seria deveria, deve, ter, precisa, mas tudo com essa ideia de conselho. Todos eles vão ter esse significado, mas o sentido que muda. No caso aqui, ought to seria conselho, have to, tem que, precisa, né, fazer, precisa que, have to, no caso, deve, have to, né, o dever de fazer algo. Então, ele expressa necessidade ou até mesmo obrigação. Não necessariamente você vai ver ele como 100% obrigação. Ele pode expressar uma obrigação sim, porém eu diria ali mais um atenuante leve. É mais uma necessidade mesmo. Mas ele também pode expressar uma obrigação. Porém, se você quiser de fato expressar uma obrigação ou uma proibição, aí você vai usar o must. Ele sim expressa a obrigação, tá? Tá bem explícito mesmo ali, obrigação. Então, must ou até mesmo proibição. Então, must ele é bem mais... ali você tem que fazer mesmo. Ou você faz ou faz. É obrigatório. Então, must. Must vai expressar obrigação. Vai significar a mesma coisa, né? Tem que, deve, né, fazer algo, enfim, must, tá? Então, vejamos exemplos aqui para a gente entender melhor na prática como funciona. Começando com ought to. Ought to, como eu falei, ele expressa conselho, então muito usado no britânico, é muito comum você não encontrar assim em muitos casos, né? Você vai passar tempos aí, não vê muito ought to, mas ele é utilizado sim e expressa um conselho. Então, por exemplo, né? You ought to quit smoking immediately. Ou seja, você deveria parar de fumar imediatamente. Aqui expressa um conselho, né? Deveria parar de fumar. Seria bom que você fizesse isso, é tipo que isso aí. Então, quando você expressar um conselho, você pode usar também, poderia ser o should aqui, né? You should quit smoking immediately, que é o que é muito mais comum você ouvir em vários casos aí, o should. Porém, o ought to, em alguns casos você vai ver também, e ele expressa basicamente a mesma coisa que o should. Porém, é mais usado no inglês britânico. Então, you ought to quit smoking immediately, tá? Você deveria parar de fumar imediatamente. Bom, em seguida a gente tem aqui no exemplo 2, né, a negação, né, com a contração, oughtn't to, né, oughtn't to. Então, we oughtn't to eat many sweeties, ou seja, nós não deveríamos comer muitos doces. We oughtn't to, né, você fala ought to, oughtn't to. Então, we oughtn't to eat many sweeties. Você não vai ver isso aqui no inglês americano, né, vai usar o should. Então, we shouldn't eat many sweeties. Então, já aqui você tem o oughtn't to. We oughtn't to eat many sweeties. Ou seja, nós não deveríamos comer muitos doces. Não é aconselhável que nós comamos bastante doces, que comamos doces demais. Então, é tipo isso, é um conselho, né? Nós não deveríamos, não era aconselhável que a gente fique comendo esses doces aí. Então, ought to, ele vai expressar isso aqui já mais numa negação. Vamos agora ver aqui, exemplo com have to, né? O have to, como eu falei, vai ter o significado não vai mudar, né? Vai ser basicamente a mesma coisa, mas assim, o have to a gente atrela mais a ter que, ou deve, né? Dever, nesse sentido de necessidade. Pode expressar obrigação, como eu falei, mas é mais uma necessidade. Por exemplo, you have to study more if you want to pass the exam. Ou seja, você tem que estudar mais se você quiser passar na prova. Ou seja, a necessidade de passar na prova é necessário o estudo. Então, tipo,
você tem aqui uma questão que pode expressar também a obrigação, você é obrigado a estudar, mas se você quiser passar, entendeu? Então, você tem que estudar. Porém, você é livre também para não estudar tanto assim. Então, é mais uma questão mesmo de necessidade do que de obrigação. Então, você pode estudar, né? Você tem que estudar mais se você quiser passar no exame. Então, você vai precisar fazer isso. A necessidade vai fazer com que você estude mais. Então, you have to study more if you want to pass the exam. Wanna pass, a gente corta assim muito quando fala conectando, né? Wanna pass, do que you have to study more if you want to pass the exam. É muito natural você ouvir wanna pass ou wanna pass, né? If you have, in this case, né? You have to study more if you want to pass the exam. Você tem que estudar mais se você quiser passar na prova. Exemplo número 2, nós temos aqui, they have to shop now because the supermarket is going to close. Ou seja, eles têm que fazer compras porque o mercado vai fechar, tá? Então, assim, tu tem que fazer, não é uma obrigação, mas é uma necessidade de que se você precisa de alimentos, tu tem que ir logo, né? Tem que ir agora, porque o mercado ele não vai ficar aberto esperando você. Então, é uma necessidade. O have to, ele expressa muito isso, essa questão de ter que, deve, mas nessa ideia de necessidade. Poderia traduzir também como eles devem fazer compras agora, porque o mercado vai fechar. Tá na mesma, né? Deveria também, só que expressando uma ideia de necessidade, não de conselho. É uma necessidade. Pode também, como eu falei, expressar uma obrigação. Sim, é possível, mas ele não é intitulado mesmo para expressar exclusivamente a obrigação. Esse daí é o que a gente vai ver agora, passando no nosso slide aqui, que é o must. Esse aqui, sim, expressa a obrigação, ou até mesmo uma proibição. Esse daqui você não tem negócio de, sabe, não tem como negociar, é obrigatório. Então, quando tiver must na frase, é obrigação pura, ou proibição. Então, por exemplo, he must do his homework, ou seja, ele deve fazer a lição de casa dele. Ninguém pode fazer por ele, ele precisa fazer, é uma obrigação. Eu poderia traduzir também como precisa, né? Ele precisa fazer sua lição de casa, ou a lição de casa dele, né? Nesse sentido. Então, ele precisa, ele tem que, ele deveria fazer a lição de casa dele, mas é expressando a obrigação. O deveria aqui não vai caber tanto, que o deveria dar essa ideia muito de conselho, né? Ele deve, ele tem que, ele precisa. O must ele vai ter esses significados, porém sempre expressando a obrigação. Ele precisa fazer o exame, a lição de casa dele. Então, he must do his homework. He must do his homework, tá? Lembrando que os verbos modais, para o verbo que vai vir, que é o verbo modal, o verbo principal, que vem respectivamente, ele não vai ter o to. Então, você não tem to, e ele vai ser para todos os... Não tem alteração, é sempre must para todo mundo. Então, não tem essa coisa de você ter flexão e não tem o to, não há necessidade. Por exemplo, você não vai ver he must to do. Não, he must do. Os verbos modais, ele tem isso, não precisa do to. O ought to, ele já tem inserido o to, então o verbo já vai ali com que vem o verbo principal, ele não vai ter o to, porque o ought to ele já tem. O have to também, ele já tem o to inserido. Então o verbo é have to. Então I have to work. Eu não tenho que falar I have to work, não pode. Ou então I ought to work. Não existe, porque ele já tem inserido o to, então não precisa do to, o verbo, para ficar no infinitivo. E os que não têm o to, sendo o verbo modal, não precisa também do to. Tá? O to, para o verbo ficar no infinitivo, não é necessário, porque os verbos modais não seguem essa regra. É até mais fácil, né? É só você colocar o verbo normal, segue aí, sem o to, tá? Então, he must do his homework. Ele deve fazer a lição de casa dele, ou ele precisa fazer a lição de casa dele, ou ele tem que fazer a lição de casa dele, sendo que isso aqui é uma obrigação. Ele é obrigado, tá bom? Segundo exemplo, nós temos aqui, ó, they must respect the rules of this country. Né? They must respect the rules of this country. Ou seja, eles precisam respeitar as leis deste país. É uma obrigação. Tu tem que respeitar. Você tem que respeitar. Você precisa respeitar. Você deve respeitar as leis desse país. Percebeu que essas traduções, ela cabe nessa frase tranquilamente, porém, o sentido delas é de obrigação.
tá? Então o must ele expressa literalmente obrigação. Não tem acordo, é obrigado. Tem que respeitar. Então você tem que respeitar, você é obrigado, você não tem escolha aqui, é obrigação. Então basicamente é isso aqui, é só a título de exemplo mesmo para ficar mais claro. Então must ele vai expressar obrigação ou também uma proibição, tá bom? Bom, chegamos ao fim aqui dessa aula, né, de verbos modais, especificamente falando de ought to, have to e must, porque basicamente eles têm significados bem parecidos ou até iguais, digamos assim. Porém, como eu falei, o sentido ele tem uma ideia diferente, né? Lembrando que, só para recapitular, o ought to a gente vai ter a ideia de conselho, né? Vai ser deveria, tal, né? Mais nesse sentido assim, mas sempre expressando conselho, né? Precisa fazer e tal, enfim. O significado não é tão relevante assim, é mais a ideia de conselho, ought to. Inclusive você pode usar o should, que é muito mais até usado, porém o ought to, se você vê, não estranhe, porque é usado também, mas é menos usado, é mais usado no inglês britânico, mas indica conselho. O have to, ele vai expressar uma necessidade, porém, como eu falei, ele pode expressar também uma obrigação. Lembrando que o significado vai ser essa ideia de tem que, precisa que, deve, né, fazer algo assim, enfim, deve, e aí você complementa. Então, é esse sentido de necessidade, have to. E obrigação ou proibição, a gente vai usar o must, né, tem que, precisa que, deve, né, fazer algo, alguma coisa e tal, sempre expressando obrigação, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado. Lembre-se apenas de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. E nos vemos nos próximos conteúdos, nas nossas próximas aulas aí, tá bom? See you, bye bye!